Olá galera, sejam muito bem-vindos ao Pages of Duda, eu sou a Duda Caroline. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre livros, né? Finalmente fazia um tempo que aqui o canal não tinha, né, esse conteúdo, e aí eu resolvi trazer pra vocês respondendo essas perguntinhas, né, dos 50%, os melhores e os piores de 2022. Então, vamos lá. Essa tag funciona da seguinte maneira, né? Eu vou responder aqui então pra vocês algumas perguntas e a resposta vai ser um livro. Eu vou trocar algumas perguntas porque algumas delas eu não tinha resposta, então eu encaixei em outras coisas que eu acho interessante da gente conversar aqui sobre esse primeiro semestre de leituras, beleza? Esse primeiro semestre não foi tão produtivo pra mim na leitura, porque eu tive, né, uma fase bem corrida de casamento, lua de mel, mudança, então realmente a minha leitura deu uma empacada aí nos últimos 2 a 3 meses, mas mesmo assim eu consegui ler uma quantidade legal de livros até aqui. Pra não mentir pra vocês, vou até olhar aqui exatamente quantos livros eu li neste ano. Eu li 17 livros esse ano. Não é ruim, né? É uma quantidade até bem legal, até porque alguns eram bem calhamaços, por exemplo, It. Mas enfim, vamos lá então, começando. A outra coisa que vocês devem estar notando é que eu estou fazendo esse vídeo na casa dos meus pais, né? Os meus livros, eles estão todos aqui. Eu só tô levando pra minha casa realmente o que eu estou lendo no momento. Então eu vim fazer o vídeo aqui também. A primeira pergunta é, já logo de cara, o melhor livro que você leu até agora em 2022. E aí aqui eu fiquei bem dividida e eu acabei dando uma roubadinha e coloquei 2 livros, tá? Mas eu vou começar assim pelo que eu realmente acho que tem um diferencial, porque foi a primeira vez que eu li esse escritor, então, tadã! O melhor livro que eu li este ano, Sombras de Outubro, tá? Sombras de Outubro. Esse aqui é aquele livro que tem adaptação no Netflix, que se chama O Homem das Castanhas. Se vocês não leram ou não viram ainda o seriado, eu recomendo demais. Muito bom mesmo. O livro, ele não é um livro tão pequeno. O mais legal de tudo é que eu encontrei ele num Sebos, aqui na minha cidade, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. E, gente, logo, eu queria muito, ele tava na minha wishlist da Amazon fazia um bom tempo já. E quando eu encontrei ele no Sebos, eu não pensei 2 vezes, eu comprei ele tava R$20. E aí, adquiri ele lá, comprei e já cheguei em casa e já fui ler, tá? Tanto que foi uma das minhas primeiras leituras desse ano. E foi muito bom. Eu dei 5 estrelas e favoritei. Pra vocês conhecerem um pouquinho mais sobre essa história aqui, a gente vai ter aqui um serial killer. A gente tem que descobrir qual é o paralelo, né, entre as vítimas, o que elas têm em comum, e também descobrir quem é o assassino, né, seguir os rastros deixados por ele pra descobrir. O bom deste livro aqui, e o que me prendeu muito dele, que fez ele se tornar o melhor livro que eu li até agora, é porque em momento nenhum eu desconfiei, né, do que pudesse vir a ser o plot twist, então foi muito bom por isso. Ela é uma história bem amarradinha, sem pontas soltas, muito legal mesmo, né. O que une as vítimas também é uma coisa pesada, mas é uma coisa legal. Então vale muito a pena ler mesmo, tá? É um livro bem surpreendente, com um plot twist muito bom. E também a escrita do... eu não sei como se pronuncia. É Soren, não sei. Dinamarquês, eu acho. Isso, ele é dinamarquês. E então o nome, né? Difícil de pronunciar. Mas a escrita dele é fluida, te deixa bem ali apreensivo, tem muito suspense, muito mistério, tem umas cenas fortes e muito boas. Então, pra quem gosta de livro de serial killer, de suspense, mistério, né, de thriller psicológico, é excelente, recomendo demais, demais mesmo, vale muito a pena, tá? Tanto o livro quanto o seriado, muito, muito, muito bom. Assistam e leiam. Aí, como eu disse pra vocês, eu dei uma roubadinha, porque teve outro livro que eu gostei muito também, que foi As Outras Pessoas, da C.J. Tudor. Vocês sabem, quem me acompanha aqui no canal, né, essa parte dos livros, que ela é uma das minhas escritoras favoritas da vida, então é muito difícil, toda vez que eu leio um livro dela, eu gosto muito, né, e ele acaba sempre estando entre os meus favoritos e também entre os livros melhores do ano, né. Então, As Outras Pessoas eu favoritei e dei 5 estrelas também. Foi muito legal. Aqui a gente vai... sem falar que essa edição da Intrínseca é linda, né? A gente vai acompanhar um homem que teve a família dele morta, né? A mulher e a filha. E a gente vai acompanhar ele aí após esses assassinatos.
em busca de respostas. É muito interessante, o plot também é muito bom. A CJ, ela consegue me surpreender em todos os livros e consegue deixar tudo amarradinho. Eu gosto muito da escrita dela, então eu dividi a atenção, tá? Esses daqui foram os 2 melhores livros que eu li no ano de 2022 até aqui. Pergunta número 2. A melhor continuação que você leu até agora? Gente, eu só li uma continuação em 2022 e ela está entre as piores que eu já li, então não tem como encaixar. Tirando essa continuação, eu não li nenhuma outra. Por isso, nessa categoria aqui, eu coloquei uma continuação de um escritor. Ele não é uma continuação, mas como é o mesmo escritor, né? Eu já havia lido um livro dele agora em 2022, e aí por conta desse livro, primeiro, eu continuei lendo ele, né? Então, Misery, do Stephen King. Eu li It, né, como o primeiro livro do ano de 2022, e logo em seguida eu li Misery. Caramba, Misery é muito bom. É um livro muito angustiante, muito angustiante mesmo. E aonde a gente vai ter um escritor muito famoso que ele vai ser sequestrado pela fã número 1 dele. Então a gente vai acompanhar ali essa louca obsessão, né, como é o título do livro, Misery, Louca Obsessão, da fã número 1 e também o escritor ali, como ele vai se comportar nesse cativeiro e tal. É muito interessante. Eu gosto, já falei isso aqui muitas vezes, eu gosto muito da escrita do King, porque ele consegue nos deixar assombrados, ao mesmo tempo que ele é muito irônico na escrita. Eu gosto muito porque, apesar de ser um livro pesado, denso, com uma história muito, né, angustiante, você consegue dar boas risadas, principalmente porque aqui, nesse livro, o nosso protagonista ele tem um senso de humor bem ácido, e apesar da situação onde ele se encontra, ele consegue dar umas tiradas muito boas. Então, como é melhor sequência, não é uma sequência, mas eu diria sequência do mesmo escritor, eu coloquei Misery aqui no ano de 2022. Terceira pergunta é um lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer ler muito. Aqui eu coloquei 2 livros, que um é Temporada de Caça, que foi trazida pela Dark Side pro Brasil, do Stephen Grandjohn. É um livro interessante, a capa dele tá fantástica, já era um livro que eu tinha visto alguns booktubers gringos falando, né? E também coloquei nessa categoria Carmilla, que também é da Dark Side, né, que é um livro sobre vampiros e é o primeiro da categoria, antes mesmo, de Drácula, do Bram Stoker. Então, tenho muita curiosidade de ler esses 2, eles foram lançados agora há pouco, no primeiro semestre ainda, em junho, né, e curiosíssima, muito curiosa pra ler, mas ainda não tenho, ainda não li, mas acredito que inclusive serão os próximos livros que eu vou adquirir. Vou deixar a capinha deles aqui pra vocês saberem de quais eu tô falando, beleza? Próxima pergunta é o livro mais aguardado do segundo semestre. Então, dos lançamentos, estou, assim, esperando ansiosamente A Filha do Guardião do Fogo, pela Intrínseca, né? Um livro que já tá prometido aqui no Brasil já faz um bom tempo, ele vai ser lançado agora em agosto, se eu não me engano, e Mansão Galã, da Vi Schwab. Esse também tô bem curiosa pra ler. Faz muito tempo, muito tempo mesmo que eu não leio fantasia, eu tenho que voltar a ler. Eu tô bem mal acostumada, se vocês vão perceber que a maioria dos meus livros aqui, que eu vou mostrar nessa tag, ou é thriller psicológico, ou é terror, ou então pelo menos um romance gótico, tá? Eu não fugi dessa linha no primeiro semestre, então eu quero muito voltar a ler fantasia, então por isso coloquei esses 2 livros aqui como lançamentos mais aguardados do segundo semestre. O livro que mais te decepcionou esse ano? Aqui eu coloquei 2 também. Os que eu mais gostei foram 2, os que mais me decepcionaram foram 2. Bom, o primeiro que mais me decepcionou foi Não Acorde o Passado, da Lisa Jackson. Gente, esse livro aqui ele é bem grandão e eu queria muito ler ele, né? Ele parecia pela sinopse um thriller emocionante. Eu gosto dessa coisa de mansão mal assombrada e tal, uma coisa meio gótica assim. Mas infelizmente esse livro aqui ele é extremamente confuso no sentido de muitos personagens mesmo. E até agora, mesmo eu tendo terminado de ler esse livro, eu ainda fiquei na dúvida sobre o desfecho do livro, porque o plot foi uma coisa assim, tá, quem é mesmo essa pessoa? Era tanto personagem que eu já não lembrava mais, sabe? Então me decepcionou. É um livro que foi o último livro que eu li antes dessa correria do casamento e tal. Eu acho que até por isso eu fiquei um pouco de ressaca literária, porque foi uma leitura que, apesar de eu ter feito ela rápida, porque eu queria justamente terminar ela antes de entrar nesse redemoinho de coisas, não foi uma boa leitura e o desfecho deixou a desejar, assim, demais. Eu acho que eu dei 2 ou no máximo 3 estrelas e fui bem generosa se eu dei 3, não me recordo agora.
mas me decepcionou. Eu esperava muito, né? Infelizmente, não rolou. E o outro livro que eu encaixei nessa categoria foi, sim, essa continuação que eu falei pra vocês. Ritos de Passagem, ele é a continuação de Despertar, da Octavia Butler. E é a primeira vez que um livro da Octavia não funciona pra mim. Eu gosto muito da Octavia, eu já li vários livros dela, adoro. Inclusive Despertar, achei fantástico. Eu tenho, né, Ritos de Passagem e tenho Imago também, que é o terceiro livro dessa série. E, gente, eu acabei Ritos de Passagem, assim, na força do ódio. Porque eu achei um livro extremamente confuso, né? Eu acho que a Octavia, ela deu uma boa viajada ali. A gente tá falando aqui de coisas do futuro, de, né, onde envolve alienígenas e tal. Então, assim, termos e coisas bem fora, sem explicação, que me deixaram, assim, vagando no limbo, sabe? Então eu fiquei um pouco decepcionada com esse livro. Um pouco não, muito decepcionada, porque Despertar tinha sido muito bom, eu consegui acompanhar a lógica do livro, tava tudo certo, a escrita da Octavia é fantástica, né? Mas aqui eu acho que ela se perdeu em algum momento e, pelo menos, né, na minha concepção, não funcionou esse livro aqui. Então eu fiquei bem triste porque eu tava bem ansiosa pra ler os 3 livros da série, né? E aí eu acabei nem dando continuidade a Imago. Quem sabe um dia, quando eu for ler Imago, eu vou precisar retornar a Ritos de Passagem e ler novamente para ver se eu consigo captar a ideia do livro, porque foi realmente bem difícil essa leitura. A próxima pergunta é novo autor ou escritor favorito, né? Aqui nessa categoria eu vou colocar Marisha Pessl, porque eu li Filme Noturno dela, que foi uma surpresa muito grande, assim. Eu li esse livro no Kindle, então eu vou deixar a fotinho dele aqui do lado pra vocês, tá? É um livro bem denso, ele é grosso, ele é grande e, ao mesmo tempo, surpreendente. Eu achei a escrita dela incrível, o suspense, a forma como ela narra as coisas foi fantástico. Tanto que eu já adquiri um segundo livro dela, que se chama... Cadê? Tópicos Especiais em Física das Calamidades. É o livro preferido da uma booktuber minha gringa, então comecei a ler a Marisha por conta dela, adorei. É realmente muito fluido, muito interessante, assim, a forma como ela aborda o suspense, o thriller é incrível, te deixa realmente ali catando migalhinhas, indo juntando os pontinhos, coisa que eu adoro, né, nesse tipo de livro. Então, Marisha Pessl, minha escritora favorita nova. Próxima pergunta é um livro que me fez chorar nesse primeiro semestre. Como eu falei pra vocês, eu li muito suspense, né, thriller psicológico e tal. Então, geralmente é difícil se encaixar algo de dramático, né, nessa questão, né. Então eu trouxe aqui esse livro que se chama A Vida que Enterramos. Ele é um suspense com drama, né. Ele não me fez, assim, chorar, mas me fez ficar emocionada em alguns momentos, assim, com a história, né, dos nossos personagens aqui. A gente vai ter um jornalista na época da faculdade, ele precisa fazer uma dissertação sobre um crime real, e aí ele vai pegar assassino da década de, tipo, 80 ali, e vai investigar o caso junto, né, em paralelo com a dissertação dele. Então achei bem interessante, foi bem emocionante no aspecto do personagem principal, da história, que é uma história bem delicada, que a gente tem uma menina assassinada, né, muito jovem. Então, muito legal mesmo, me surpreendeu bastante. Esse livro aqui também comprei no Sebos, da Intrínseca, eu não conhecia ele é um livro mais antigo já, ele é de 2014. Então, realmente achei no Sebos baratinho, né, tô sempre caçando alguns livros diferentes, que não são hypados, que eu nunca ouvi ninguém falar, e me surpreendeu bastante. Então, ele, como eu falei pra vocês, eu não chorei, mas eu me senti impactada pela história, né, essa é uma história muito delicada de assassinato, de jovem e tal. Então, esse livro aqui se encaixa nessa categoria. Depois eu tenho um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Aqui, gente, O Morro dos Ventos Uivantes. Não que me deixou feliz a história, porque é uma história que não tem nada de feliz, né? É uma história de vingança, de família, enfim, um romance totalmente abusivo e vingativo. Então não existe nada de feliz nesse livro, mas eu fiquei feliz em ler este livro porque eu tenho esse livro na estante há muito tempo. É um clássico dos clássicos, né? Com uma linguagem de muitos anos atrás. Ele foi escrito em 1800 e alguma coisa. Então é um livro, né, com uma linguagem bem mais rebuscada e tal. Mas eu consegui ler, me interessei pela história e por isso fiquei feliz, né? Porque clássico é sempre um desafio, mas toda vez que eu leio um clássico eu
me surpreendo e gosto ainda mais de ler clássicos, mas eu tinha muito medo de ler O Morro dos Ventos Uivantes. Não consegui terminar a história, eu não gostar, porque esse livro aqui ele divide muitas opiniões, tem gente que ama, tem gente que odeia, e eu realmente não amei nem odiei, eu gostei, mas fiquei feliz por ter conseguido ler, finalizar a história e gostar do livro. Então, esse livro me deixou feliz esse ano. Próxima pergunta é: melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora. Aqui eu vou encaixar Quem Era Ela, tá? Esse livro, ele é um thriller psicológico e ele tem pelo Prime Video, se eu não me engano. Será que é Prime Video ou é HBO? Agora eu tô na dúvida, eu acho que é Prime Video, tá? Tem pelo Prime Video a adaptação, que é um seriado bem curtinho, se eu não me engano são 5 episódios, e muito legal. É muito legal essa história, tá? Eu gostei muito, e é mais legal ainda ver a adaptação, porque você consegue dar ali rosto, né, pros personagens. Então nessa categoria eu encaixo Quem Era Ela. Eu gostei muito desse filme, ele é bem instigante, né, e gostei do livro também. Aqui a gente vai ter uma história de um arquiteto famoso, que ele construiu uma casa bem minimalista, e as pessoas precisam se candidatar, né, para serem inquilinas dessa casa, e ele faz, assim, uma triagem muito louca, com muitas perguntas doidas, para escolher quem são os inquilinos, né. A gente vai ter aqui em paralelo duas pessoas, duas mulheres, que vão contar as suas histórias morando nessa casa. Então é muito interessante, muito legal mesmo, e o plot twist também é legal. Gostei bastante, recomendo muito esse livro e recomendo muito o seriado. Depois temos o livro mais bonito que você comprou ou ganhou este ano. Esse eu ganhei, que é este livro aqui, O Silêncio da Casa Fria, publicado pela Darkside, da Laura Puchel. Quero muito que a Darkside traga mais livros dessa escritora, ela é uma escritora de romances góticos, então eu adorei. Esse livro é incrível também, gostei muito, muito dele, ele me surpreendeu demais. E, gente, ele é lindo, né? Lindo demais. Olha só essa capa. Incrível. Aqui a gente tem, né? Sabem que romance gótico geralmente tem uma mansão mal assombrada. O plot twist dele é fantástico, maravilhoso, tá? E olha só o design dele, que legal aqui, né? O design gráfico. Olha que bonito. Então, pra essa categoria, sem dúvidas, o livro mais bonito que eu ganhei este ano foi esse aqui. Eu ganhei de aniversário da minha tia, dos meus tios, né? E ele é todo bonitinho por dentro, assim, fantástico, tá? As divisórias de capítulo também são legais. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Enfim, amei esse livro, incrível. O livro mais bonito, então, deste ano, com certeza, é O Silêncio da Casa Fria, pela Darkside. Também muito, muito recomendo, tá? Aí, gente, a última pergunta é: quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Nessa categoria eu coloquei 2 livros que eu já tenho aqui, então nem né, fiquei assim desejando outras coisas que não tenho. Um deles é um livro que eu comprei, que se chama Quando Ninguém Está Olhando, da Alicia Cole, pela Intrínseca. Esse livro já foi publicado no início do ano, e eu adquiri ele pelo meu sistema de pontos do cartão de crédito, e até agora eu não consegui ler ele ainda, então ele tá na minha wishlist, né, na minha TBR desse ano, com toda certeza. Então esse aqui vai ser um livro que até o final do ano eu com certeza vou ler. Outro livro que eu coloquei nessa categoria é Escuridão Total Sem Estrelas, do Stephen King. Esse livro aqui eu já tenho na minha estante há muito tempo, né, ele é um livro muito bacana, todo preto, de contos, né, se eu não me engano são 6 contos, mas todos eles estão interligados. Ah não, desculpa, são 4 contos, porque eles são contos de estações, né, então são 4 estações, 4 contos, e eles estão todos interligados, né. Já ouvi falar muito, 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 muito bem desse livro, muita curiosidade, ele com certeza tá na minha TBR desse ano. Então, os livros que eu preciso e quero muito ler até o final do ano são esses 2. De resto, vamos deixar acontecer. Bom, gente, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado e quero logo trazer mais conteúdo de livros. Agora estou voltando a ler, né, porque estou de novo na rotina de leitura. E é isso. Beijos, até mais.